inclua nesse nosso mundo e venha descobrir nosso valor. Se me chamam de deficiente, se engano, pois deficiente eu sou. Boa tarde! Como é bom ter vocês aqui comigo. Olha quem está aqui do meu ladinho. É o nosso intérprete Jefferson. Hoje nós temos um assunto muito importante para estar comentando juntamente com você, nosso telespectador, falando sobre a importância de Libras, a língua brasileira de sinais, desde a educação infantil, né, para as nossas crianças já terem contato com a língua, para que quando elas estejam adultas, estejam assim, fluentes, que seja algo realmente normal, que a gente possa ter a Libras e também o português no nosso Brasil como literalmente língua, porque tem lei, né? Mas se acontece de fato, a gente vai estar conversando aqui. Eu tenho as nossas convidadas aqui já no estúdio, que é a professora Mônica Santos, que ela é surda e professora, pós-graduada também. Tenho também comigo a professora Márcia, que é especialista em educação de surdos e também mãe de surdos. Vamos mostrar as nossas convidadas, dar uma boa tarde para elas. Boa tarde, meninas. Boa tarde, Lu. É muito bom ter vocês dois aqui comigo. Eu vou voltar com elas daqui a pouquinho, mas antes eu preciso deixar claro que nós tivemos aqui na cidade de Cabo Frio o terceiro Fórum de Direitos Humanos, ontem na cidade. Direitos Humanos estava comemorando 70 anos, gente. É muito importante para que a gente relembre que temos direitos, que somos seres humanos e que precisamos estar na luta, não apenas reclamando, mas colocando em prática, fazendo acontecer. E ontem eu estive também na Veiga de Almeida, na Universidade Veiga de Almeida, juntamente com a Comissão de Direitos Humanos, que o presidente é o vereador Rafael Peçanha. Falamos sobre diversos eixos, focando pontos importantíssimos. Tiveram vários grupos de pessoas conversando, divulgando essas questões sobre religiosidade, sobre LGBT, a pessoa com deficiência, o caso das mulheres. Vários assuntos importantíssimos foram abordados, foram discutidos e foram criados alguns eixos temáticos para que realmente a gente pudesse estar dando aí o foco nos direitos humanos. E vão acontecer outros fóruns também, eu tenho certeza disso. Realmente o encontro foi magnífico. Tivemos lá a presença do vice-prefeito também se colocando como jovem, né, nessa militância. Foi muito, muito, muito importante para o nosso município. E hoje, a gente falando de direito, a gente não pode esquecer que o município de Cabo Frio recebeu, através do vereador Luiz Geraldo, que foi o autor do projeto de lei, um projeto focando no ensino de Libras desde a educação infantil até o ensino fundamental. E eu gostaria de abrir o nosso programa já, porque a gente vai ter aqui uma surda e vamos ter muitas Libras, muitos sinais, e realmente vai ser algo importantíssimo. Vamos iniciar o nosso programa. Boa tarde, Mônica. Boa tarde, Márcia, de novo. Márcia, seu sinal é esse, né? Boa tarde, Márcia. Vamos iniciar. Eu queria que vocês falassem um pouquinho de vocês. Eu vou começar pela Mônica. Mônica, olha pra mim. Eu vou iniciar com você. Eu vou perguntar um pouquinho sobre você. Ser surda é difícil aqui no Brasil? Sim, ser surda é muito difícil. É bem difícil mesmo. Existem muitos limites, né? No Brasil e no mundo. Não tem Libras, não tem sinais. Médico, né? Não tem essa questão da comunicação com o médico, não tem uma inclusão com relação a alguns professores que infelizmente não têm sinais e falam, né? E existe essa limitação, existem esses obstáculos. Agora, por exemplo, eu fico pensando se está ok, se falta alguma coisa. Realmente, não tem nada pronto, falta muita coisa. Faltam médicos, por exemplo, que tenham Libras, que possam estar interpretando para que a gente possa ter essa comunicação.
médicos particulares, por exemplo, não tem essa comunicação, é muito difícil, realmente é muito difícil. Eu não tenho essa liberdade, é muito difícil. Ótimo. Você tem filhos surdos ou ouvintes? Surdo? Seus netos também são ouvintes? Então, eu tenho netos também, são 2 netos lindos, tem idade de 8, uma tem 8 anos, nome... Calma que tá rápido. Qual o nome, Jefferson? Isabela. E o sinal dela é esse? Esse é o sinal. Fluente Nossa, em fluente em perfeito em Libras. Libras. Ouvinte? Ouvinte. Ouvinte. Ela tem 8 anos. Agora ele começou com 6 meses ela começou a ter contato com Ela sinais. começou a contato, Começou a ver realmente essa questão adquirir, né? A questão dos sinais com 6 meses. Então, E tem também 24 aninhos. um de 4 Ele fala que anos. começou um pouquinho, não fala muito bem, mas a menina é... Bem fluente, né? Sensacional. Posso falar um pouquinho? Pode. Fica à vontade. Então tem 2, quando eles estão juntos, que eles entendem tudo, eles são super curiosos e entendem tudo, já sabem tudo. Tudo realmente, é realmente muito, muito bom. Já tem realmente uma fluência ótima, né? Muito bom. Antes, quando eu estava na minha casa, sozinha, né? Antes ele não entendia muito bem que eu falava. Como? Pizza. Pizza. E a gente estava na pizzaria Vamos pedir a pizza. e eu pedia pizza para o motoboy. E aí acontecia das pessoas falarem. E aí ele já entendia que eu era surda, isso? É que aí ele falava, se comunicava, falava Se que... comunicava, né? Quando Ele entendeu, eles avisava, entenderam, sempre ajudava. me ajudava, porque ele percebia que eu era surda. E ele sabia que o motoboy tinha chegado, entendia e já traduzia para vocês, sempre te ajudava, né? Muito bom. Ouvinte que tem influência em Libras. Vamos lá, Márcia. Márcia, só acerta seu sinal para mim. Qual é o seu sinal? Isso, esse aqui. Márcia. Márcia também é mãe de surdos. Fala para mim, Márcia. E o que a Mônica está falando sobre o neto, né? A gente estava conversando hoje na escola e falou assim, então seu filho, a língua materna dele é Libras, né? É o ouvinte e teve o contato não com a língua portuguesa, que seria natural dela, né? Dos dois. Então, na verdade, a língua de sinais do netos é Libras, a primeira língua. Apesar de ser ouvinte. Apesar né? de ser ouvinte, né? Perfeito, porque é o primeiro contato que ele teve. É o primeiro contato que eles tiveram, né? Então, assim, influência 100% em língua de sinais, né? Pô, com 4 anos, eu assim, gente. Né? Eu queria também, com 4 anos, eu queria. Eu tenho meu filho também, que já está tendo também um contato com a Libras, mas não tem muito, porque na escola só tem ouvintes. Então, ele perde esse contato com a língua, né? Então, se o seu filho tivesse um encontro com algumas pessoas surdas, com certeza ele adquiria fluência. Mas como ele não tem, as pessoas só ficam falando, né? Não tem como ter. É verdade. Agora, eu queria... O Jefferson vai estar interpretando o que eu estou falando. E eu queria focar com relação a essa questão, gente, das pessoas terem a Libras como linguagem, né? E, assim, nós sempre falamos que língua... A Libras é uma língua. Se a gente tem a Libras como uma língua, a gente não pode achar que o ensino da Libras seja simplesmente conteudista, que é isso que eu quero focar com a professora Márcia. Márcia, quando a gente fala do ensino de Libras, né, principalmente o que tem se debatido muito, eu não vou falar de mim, vou falar do que tem acontecido no município, as pessoas estão preocupadas no ensino da língua. Né? A gente vai ensinar Libras, mas não temos profissionais. Mas como é que vai ser? A minha colocação para esses indivíduos que têm me perguntado com relação a isso é o seguinte: nós somos bilíngues atualmente, nós temos o português e a Libras por lei, e a gente está fazendo ao contrário, a gente está colocando os indivíduos como adultos para aprender e não esquecendo das crianças.
E eu queria saber de você, qual é a sua opinião, qual é a sua posição com relação a isso? Lu, é complicado, porque assim, a língua de sinais, né, a gente sabemos que é uma língua, é a segunda língua nacional, né, mas as pessoas ainda têm aquela imagem que a língua de sinais é uma linguagem, né? Então não tem um peso de língua. A partir do momento que tiver um peso de língua, como inglês, como francês, outras línguas de outros países, nós vamos ter vários cursos de língua de sinais com o mesmo peso de língua. É essa a diferença. A partir do momento que é uma língua que não tem uma visão ampla de língua, então o valor é quase nada. A diferença é essa. Perfeito. Então, por conta disso, as pessoas, infelizmente, não estão valorizando. Ainda não viram que é uma língua visual, que é uma língua dos surdos, dos cidadãos do mundo todo, né? E precisa de cursos para profissionalizar as pessoas que querem aprender língua de sinais. Não tem inglês desde de criança, a criança não aprende inglês desde a educação infantil, e por que não língua de sinais? Mas para isso tem que ter profissionais da língua, né? Então tem que haver cursos profissionalizantes para ter esses profissionais. Perfeito. Eu quero também conversar com o Jefferson. Eu errei seu sinal? Certo. Tá certo? Certo. Porque ele tem uma filha surda também. E eu quero perguntar a ele como é que foi ter, né, esse contato com Libras e também adotar, né? Mas qual é o sinal de adoção? Adoção. Ó, tá vendo eu aprendendo aqui? Então, a filha dele é adotiva, né? E é surda. Então, eu quero que ele converse, que ele explique também com relação a esse tema da adoção de uma filha surda, ok? Vamos lá? Boa tarde, Lu. Boa tarde, Mônica. Boa tarde, Márcia. Eu comecei a Libras com um sonho de criança. Eu sou filho de Cabo Frio. E aí eu vi os surdos conversando e perguntava, o que é aquilo? E ninguém me respondia, nem mesmo a minha mãe. E aí fui crescendo com esse sonho e só fui conhecer Libras no Rio de Janeiro. Não sabia nem que tinha um nome de Libras. E vim conhecer no Rio de Janeiro, na Igreja Assembleia de Deus, que ela tinha 47 surdos. E aí, a princípio, meu sonho estava começando a se realizar. E em seguida, ao mesmo tempo, com medo, que era muita mão, muita coisa falada e sem eu entender nada. Como vai ser isso? Foi onde eu conheci a minha filha Thaís, que é adotiva, e que muito me ensinou, que eu conheci na época, ela estava com 15 anos de idade. E aí, nossa paixão, né, virou assim, em dobro, porque eu adotei a Thaís, né, como uma filha que de todo o nosso coração, somos amados, portanto, estamos falando com ela ainda agora. E a Ana Clara, quando a viu, os olhinhos brilharam, né? E a gente, a primeira coisa que ela falou é que ela fala um pouco, né? Ela é um pouco oralizada, e ela falou pai, então para a gente é muito forte. E é o que nós amamos hoje, e a minha filha, né? Eu quero adotar uma outra criança surda, agora que pode ser menino ou pode ser menina, mas se Deus quiser a gente ainda vai adotar outra. Ótimo, acho que é importante também, Jefferson, você explicar que você adotou uma criança surda, porque tem muito preconceito também na adoção. Verdade. Né? Vocês estão aqui porque a pessoa que é surda, ela na sociedade, ela é vista realmente com muito preconceito. Né? E a diferença é só na comunicação. Tem pessoas surdas que têm outras deficiências também, mas a gente precisa ter um entendimento que a comunicação da pessoa surda é pelas mãos e é visual. Mas ela tem um sentimento igual a pessoa ouvinte, Totalmente. ela tem um pensamento igual a pessoa ouvinte. Portanto, né? quando eu fui adotá-la, né, as pessoas falaram, mas por que surda? E eu perguntei, por que não surda? Porque quando se fala em adoção, se pensa logo numa pessoa normal. O que é ser normal? Nós somos normais, né? A minha filha hoje trabalha, vai fazer 8 anos agora, no RH da Odebrecht. Totalmente livre, totalmente, né? Ela casou o ano passado com o Alexandre, que também é surdo, um surdo aqui da região dos Lagos, de Iguaba Grande, que também trabalha no RH da Odebrecht. Então, por que não surdo?
né? Quando fala em adoção, temos que adotar um filho normal, que fala-se que é ouvinte. Não, minha filha é normal. Para mim, ela é muito normal. Como toda outra criança ouvinte. Eu tenho uma filha de 4 anos de idade, que é ouvinte, e uma que fez 18 anos ontem, que também é de sangue, e que todas as 3 são sempre em contato e são normais para mim, não tem diferença. Ótimo. Vamos falar também para a Márcia do filho que ela tem, que também é surdo. Queria que você explicasse um pouquinho também de Samuel, essa questão desse contato com a Libras. Essa questão que ele colocou, né, é até para as famílias, as mães que engravidam e têm filhos. Normalmente, a gente sonha com filho normal. A gente não pensa em filhos com deficiências, né? Isso não passa na cabeça de ninguém. Então, por isso que a adoção, as pessoas levaram um choque quando ele quis escolher um filho deficiente, qualquer deficiência, né? Então, a gente leva um choque também quando tem um filho com deficiência, né? Então, Samuel nasceu surdo, ele veio todo um processo com a mãe querendo que ele falasse, né? Fono, enfim, vários terapeutas, né? E só que ele não chegava a ser alfabetizado. Então, com 5 anos, nós fomos para o INES, onde toda a minha formação de surdez e de língua de sinais é do INES. E ele estudou no INES também para ter o primeiro contato com uma comunidade surda, né? Que na época, agora ele está com 24 anos, ele tinha 5, né? Então faz um tempão, né? Então, lá que tudo começou, foi a primeira comunidade, que aqui em Cabo Frio não tinha isso, né? A gente ainda estava na oralização, mesmo tendo uma escola de surdos em Cabo Frio, Arlete Rosa Castanho, né? O Arlete estava na fase do oralismo, né? Então, também estava engateando todo o processo de comunicação de surda, e de comunicação total, até chegar ao bilinguismo, né? Enfim, né? Então, foi preciso a gente ir na fonte, nos instruirmos, né? Eu fiz o curso, ele teve o contato da língua de sinais e acabou a gente trazendo o Carlos Mudinho, né? Que é o surfista internacional, para começar todo um processo de língua de sinais na Escola Arlete Rosa Castanho. Perfeito. Isso nós temos o quê? Uns 18 anos. Tem bastante tempo. Você Tem conhece, bastante filho? tempo. Você conhece? É meu aluno, então eu que ensino ele desde criança, né? Então parece mais meu amigo do que meu aluno. Então eu já conheço. Demorou a aprender, é verdade. Samuel demorou a aprender. Então, agora, as respostas são bem mais rápidas, porque agora ele tem contato também com a mãe, que não teve essa discriminação, teve, né? Então, demorou a aprender. Então, agora desenvolveu. A questão aí que a Mônica fala, né, é aceitar. A partir do momento que a gente aceita que esse filho é surdo, então a gente, para mim, né, tem que dar o melhor, né, oferecer o melhor. E oferecer o melhor, na minha visão, é a língua de sinais, sem sombra de dúvida. Porque é a língua do surdo, né? Não tem outra língua, não é a língua português falada, né? Porque, assim, são várias vertentes, né? Tem surdo com comprometimento, uma dificuldade aqui, então a língua de sinais é a língua natural deles, né? Não tem outra saída. E a aceitação de qualquer deficiência, Down, PC, né? A partir do momento que você aceita aquele filho, as coisas fluem mais com tranquilidade, né? E as portas vão se abrindo e você vai se envolvendo, né? Isso é natural. Agora, se você tem um preconceito e insiste que o seu filho vai ouvir, ele tem que falar, aí é muito pesado para a família, né? E é pesado principalmente para o filho surdo, que aí sofre o dobro por falta de comunicação. Porque eles perdem tudo que a gente escuta desde de criança, que a gente escuta, vai escovar os dentes, vai escovar os dentes, vai escovar os dentes. O surdo perde isso. Perfeito. Essa questão do contato, eu estou esperando ele. Já foi, né? Essa questão do contato. Você quer falar um pouquinho? Vai?
A minha história também, né, que eu tenho um irmão surdo também, irmão seu, um irmão surdo também, que tem esse sinal. Então, nós sempre juntos, né, a gente sempre em encontros de família, a gente sempre fica junto, porque a gente tem esse contato, essa proximidade, né, sempre junto, porque né, nas famílias, na minha família, as pessoas não conhecem a cultura surda, né, então, assim, as pessoas perguntavam, por que vocês andam sempre juntos, né, e achavam que a gente estava discriminando, mas não. Aí, namorado surdo de quem? Seu. Aí eu, né, comecei a namorar uma pessoa surda, e as pessoas não aceitavam, queriam que eu minha mãe não aceitava, queria que fosse ouvinte. Não queria que fosse ouvinte, não gostava, né? Mas eu falava, eu gosto, mas minha mãe, não, eu não gosto, então eu acabava discriminando. Eu pergunto por que você quer que eu namore uma pessoa ouvinte? A minha mãe, né, tinha um sonho de que no futuro pudesse me ajudar a falar. Queria que, então minha mãe falava que no futuro, não, mas eu respondia, como? Né? Então, agora... Oi? Babá? Queria que ele fosse meu babá, então parece que era como se fosse babá, né? Onde que sempre junto... Seria uma dama de companhia. Total dependência, né? Então, eu quero um surdo do lado para que a gente possa ter esse desenvolvimento, que a gente possa casar, mas... Vai casar, vai ficar triste. Mas ficou triste, né? Não aceitava. Mas agora que você... Ah, tá, entendi. Depois eu engravidei. Então, mais ou menos 8 meses. Eu sonhei que 8 meses que eu tinha um menino fazendo sinais. E eu avisei minha mãe que era surdo. Não, mas a minha mãe falou, não, de jeito nenhum, eu não quero. Não, nem fala esse sonho pra mim, E aí, nasceu meu filho, verdade, surdo. E aí minha família totalmente triste. E eu muito feliz, porque eu tinha comunicação, né? Então, assim, se é ouvinte não tem problema, mas eu queria. As pessoas que ficaram tristes, mas teve aceitação sua, né? O médico me falou que todos os dois, que o segundo também, que o segundo poderia ser surdo. E eu queria outro filho surdo. Mas falou que eu não podia engravidar de... Sua mãe não queria. Sua mãe não queria que você fizesse o segundo filho surdo. Aí, entendi. De novo, Então, faltava conhecimento, entendimento, a mente aberta, porque ela ficava preocupada no futuro como que ia ser sendo surdo, né? Então, ela achava que era negativo, era uma coisa ruim, era uma coisa negativa. E que no futuro as pessoas não fossem aceitar, ia ter muito tumulto, ia ser negativo. Mas agora ela morreu, minha mãe morreu. A minha vida Meu filho é muito inteligente, meu filho tem muita liberdade, tem família, todos olham para ele, veem que ele arregaça as mangas mesmo e trabalha, tem atitude, vai à luta. É eficiente mesmo, ele tem a comunicação dele, ele fala, se comunica através de celular, ou se dá o jeito dele de se comunicar. E meu filho mora lá no Rio, eu moro aqui em Cabo Frio, é responsável, entende? E a família, né, da sua mãe, minha mãe não viu, infelizmente minha mãe não viu, ela acabou falecendo. Eu tenho muito contato com a Mônica, né, que eu trabalho junto com ela. Uma coisa que ela me explicou que eu achei lindo demais é que os netos dela absorvem tudo. O filho dela não fica ensinando Libras, eles vão absorvendo, daqui a pouco fluente, e vai evoluindo assim muito rápido. Cara, é muito importante isso, cara. Foi num vídeo, conversando. Ele viu um vídeo de conferência. Normal, sabe? Uma comunicação livre, cara, maravilhoso. Os netos dela são ouvintes e o filho é surdo. E eles vêm tendo esse contato através de videoconferência, o Jefferson está contando pra gente. E eu vi também um vídeo que a Mônica me enviou, mas infelizmente eu não vou poder mostrar porque o vídeo ele saiu torto, né? Mas depois eu mostro. Né? É isso que eu não entendo, né? Que as pessoas têm esse preconceito, né, com a língua de sinais. Eu não sei se é porque é visual, né?
E eu acho assim belíssimo, né? Que parece uma poesia, né? Você vai fazendo os sinais, você vai se motivando, né? A expressão é corporal, né? E assim, não sei qual é o preconceito, o problema, a dificuldade de aceitar a língua de sinais, né? É uma coisa tão fácil. Mas eu posso contar um segredo nosso aqui, ninguém vai saber. Eu acho tão ruim quando uma pessoa fala assim pra mim, é lindo, é lindo, vem cá, faz aqui, é lindo. Porque assim, eu entendo que seja bonito, mas a Libras, ela é uma língua, ela é mais do que bonito. Ela é importante, ela é uma comunicação, porque assim, vou dar um exemplo meu, pessoal, minha opinião. Eu vejo pessoas que falam inglês e eu não fico, é lindo, vem cá, fica aqui do meu lado, pertinho de mim, interpreta inglês. Não, por quê? Eu aceitei, eu entendi, eu já sei que é uma língua de outro país e que eles usam lá. E que aqui, no meu país, eu tenho português e também é Libras. Então, a gente precisa, antes, a Márcia já tinha explicado, a gente precisa aceitar a Libras, a língua de sinais. O que aconteceu com a minha família? Eu tenho família em Israel e a gente recebeu essa visita dessa família aqui em Cabo Frio. E assim, na época, eram pequenas crianças e os primos ficaram assim, né? Admirado com hebraico. Hebraico, não, nós temos que aprender hebraico, porque hebraico, fazer curso de hebraico. Aquilo me tocou tão fundo. Eu falei assim, caramba, veio uma pessoa, é da família longe, que não vê há anos, né? E todo mundo fica admirado com uma outra língua e tem um primo que é surdo e ninguém fala em aprender ou entrar no curso de Libras, de língua de sinais, né? Assim, a importância de duas línguas, olha aí que eu falei no início do programa, né? A importância, qual o peso? O hebraico tem um peso assim supra-sumo, né? O hebraico e a língua de sinais, que é a segunda, eu retorno a falar, que é a segunda língua do nosso país, não tem esse mesmo valor. É verdade. É verdade. E assim, pra mim, ter com vocês aqui hoje é muito importante. Não só pela bandeira que a gente levanta, mas principalmente porque a gente precisa acordar uma nação, digamos assim. A gente precisa mostrar para as pessoas que existem indivíduos que querem fazer parte do nosso país e que, infelizmente, estão sendo excluídos. Independente das deficiências, mas eu estou focando hoje no surdo. O surdo não está podendo ter o atendimento que ele poderia estar tendo se ele tivesse a língua brasileira de sinais sendo inserida nas escolas, sendo inserida nos hospitais. Repartição pública. Em todos os locais. Ele não está conseguindo ter uma vida, sabe? Ele está tendo que ter dependência de intérpretes. Dependência geral, porque assim, o meu filho, 24 anos, eu tenho que ir ao médico com o meu filho de 24 anos. Eu tenho que ir, sei lá, acompanhar ele no curso ou no cinema. Eu tenho que sempre acompanhar, que ele é um homem, né? Ele nunca vai ter... Ele não vai ter uma independência, intimidade, né? Às vezes, com o médico. Aí vai falar assim, mas ele não lê lábios? Não. Isso aí é uma outra história. Surdo não quer dizer que faz leitura labial. Isso é uma outra questão, né? Ele sinaliza línguas de sinais, né? Então, assim, ele precisa de um intérprete aonde ele for para ter essa independência. E os surdos não têm. Por exemplo, a minha vivência de surdo é na escola, né? A Mônica sempre tem que estar ou eu, ou uma outra professora, ou vocês, para elas andar, se comunicar na cidade. No Rio de Janeiro, onde ela trabalha, onde tem os filhos, né? Sempre tem que ter uma dama de companhia. Não digo nem um intérprete, mas uma dama de companhia, que a gente acaba sendo uma dama de companhia. E eu não quero ser uma dama de companhia para o meu filho, primeiro, que eu também não vou viver a vida toda. Entendeu? Certíssimo. Então, pelo menos, se não tem nas escolas, se não tem cursos, como é lei, como você falou, tem que ter uma pessoa em cada repartição, ou duas, sei lá quantas, intérprete
para receber esse indivíduo. Sabe? Não pode ficar assim, ao Deus dará. Desculpe a minha Mas expressão. Tá certo. Mas fica assim, a Deus dará. Entendeu? Eu vou ao médico com meu filho, ele quer falar coisas íntimas, que não quer falar perto de mim. Né? Mônica tem essa experiência. Não é isso, Mônica? Antes, né, há um tempo atrás, eu lembro que a Mônica precisou e nós duas fomos juntas no médico. E, assim, eu acho muito errado. Eu sempre vou aceitar, sempre que ela me chamar, eu sempre vou aceitar. Mas é errado, porque ela não tem a intimidade com o médico, sabe? Ela, poxa, eu tenho vergonha. Ela não de tem estar intimidade junto com você, é sua amiga, mas coisas íntimas de ginecologista. Como é que vai falar isso? Ela não posso falar tudo, né? Eu tenho que ficar selecionando o que eu vou Medindo falar. palavras, Eu preciso contar tudo. Como que eu vou falar, né? É vergonhoso. E eu acho assim, eu acho que os responsáveis, né, governamentais, precisam pensar nisso. Existem pessoas que agora estão tendo vergonha de entrar num espaço tipo, público porque não tem uma pessoa formada ou que tenha um curso de Libras que possa ajudar. Acho que o pior, interpretei, amigo, que eu não consigo falar aí. Que possa ajudar, não. O trabalho. Possa trabalhar. Trabalhar. Ajudar que Ajudar a gente faz. Trabalhar. O profissional Sabe que o que eu acho receba. pior? Não sei se você já passou por isso. Eu vi um vídeo de uma surda explicando um caso de uma mulher que estava passando mal, muito mal numa emergência, e ela não conseguiu que o médico tivesse comunicação, ela morreu. Ela morreu porque não tinha comunicação, só por isso. Não foi por medicação errada, não foi por nada, foi porque não conseguiu se comunicar, não deu tempo de medicar, morreu. Então, assim, como é difícil, sabe? Eu não sei como é que você... Eu não sei se você conhece alguma surda aqui já. Eu conheço um homem também, surdo, que já foi no médico e falou que tinha problemas de saúde, né? Algumas questões. E não tinha nenhum intérprete, chamou, não tinha intérprete. E ele tinha algumas questões, né, ficou em casa, morreu. Né, muitos surdos. Vários dentro do Brasil, né? Muitos surdos. Por falta de comunicação. Hoje, o problema Hoje eu fui na prefeitura de manhã. Eu tenho alguns problemas com relação Por causa do trabalho. de trabalho, não tem Não intérprete. tem intérprete. As pessoas ficam preocupadas comigo e tal, como que vai tem sempre que ficar perguntando a alguém que você pode me ajudar, sempre tendo que ir comigo, sempre vai junto comigo, porque não tem intérprete. E é uma coisa que eu fico pensando, porque é muito difícil, se a lei, por que não tem? Por que não faz verdade a lei acontecer? Então é difícil a gente entender isso e aceitar. É difícil demais. O tema que eu sempre levanto, né, é que pra mim, a minha opinião, a gente não tem que ter só intérprete. A gente precisa que todos tenham a língua de sinais. Não, eu não quero pessoas que precisem de mim. Eu não quero ganhar para interpretar. Eu quero ter o contato com vários surdos e também ouvintes conversando, livres. Eu sonho em ver, né, um médico surdo conversando comigo em sinais, né? Porque que troque, existem pessoas que, mas não tem, né? Porque tem pessoas ouvintes que têm essa comunicação, né? Mas você viu? Então, quando eu entro no meu consultório, eu falo que eu sou surdo, o médico fica nervoso, ele me olha, ele fala, parece que eu sou um monstro. Eu não sou um monstro, gente, sabe? Eu não gosto. Você lembra que agora tem um surdo que conseguiu entrar no curso de medicina na UF? Você viu? Tem o primeiro surdo no Brasil que conseguiu entrar no curso de medicina, né? Para agora na faculdade, na UF. Ele explicou, ele está falando que agora não tem intérprete, como que vai ser, né? Ele explicou
no IFE, estava numa palestra, ele explicou que ele é surdo sim, que ele tem orgulho de ser surdo, que ele vai entrar na faculdade, que ele quer ter o atendimento com todas as pessoas, independente de serem ouvintes ou surdos. Porque ele explicou que o ouvinte sempre quer ter contato com o ouvinte porque tem medo do surdo. E sempre mostra um papel, isso é uma opinião dele. Mas ele quer fazer diferente. Ele quer ter o atendimento com a pessoa ouvinte e também com surdos. E mostrar que é possível. Que é possível. E proliferar isso, né? Precisa proliferar isso, multiplicar. É verdade. É verdade. Vamos falar agora do assunto de educação. Que eu vou perguntar também a vocês duas. Mas, em especial, ela, porque eu quero entender um pouquinho da alfabetização do surdo, né? Vamos falar um pouquinho da alfabetização do surdo? Como que o surdo é alfabetizado? Então, assim... Olha, a minha experiência com a alfabetização de surdo, o que acontece? Nós temos surdos e surdos, né? O que eu quero dizer com isso? Surdos, que é surdo, que não tem outros comprometimentos, e surdos com outros comprometimentos. Então, o surdo que não tem comprometimento, a alfabetização é junto com a fono, que vai trabalhar esse resíduo auditivo, né, de junção de sílabas, junto com a professora, né, porque ela não sabe umas técnicas, então, ao meu ver, tem que ter essas duas uniões. O surdo, ele é alfabetizado como? Se não tiver a fono, ele memoriza as palavras-chave. Memoriza as palavras-chave de um texto. Isso se a criança for precocemente motivada, né, inserida isso sempre, né? Agora, a minha experiência foi assim, eu já tinha contato com a fono, que era do meu filho, né? Então eu juntei as duas coisas, né? O método que ela fazia com meu filho, né, eu fazia com os meus alunos. Aproveitava o resíduo ba, bo, bu, silábico, né? E assim eu consegui alfabetizar. Mas isso assim, eu consegui só uma vez porque eram só surdos. Não tinha outros comprometimentos. Entendeu? Entendi. Mas assim, aí tem a família tem que estar dentro desse contexto, aí tem que ter um professor particular, né, que dê essa continuidade dentro em casa, porque as 4 horas de escola não é o suficiente para o surdo. Então, assim, é bem, como eles dizem, é bem sofrido. Para o surdo ser alfabetizado, tem que ter essas 3 qualidades. Primeiro, a família, a professora e uma fonoaudióloga, especializada em surdez, porque não é também qualquer fonoaudiólogo que faz esse trabalho. E os surdos que têm outros comprometimentos é memorizar palavras-chave. E outros comprometimentos com um pouquinho de dificuldade, né? Que aí tem surdos também que tem muitos comprometimentos, então fica difícil de alfabetizar. Fala, Mônica. Então, a questão, exemplo, a alfabetização de crianças surdas, as palavras não podem ser iguais, né? Às vezes as palavras são diferentes. Para ouvintes, de um jeito que alguns são mais inteligentes, outros a mesma questão. A imagem, sempre tem que ter a questão da imagem para mostrar o tempo todo, sinalizando, para depois, em segundo momento, a gente apresentar a palavra em português. Então, a criança percebe o português e depois não tem interesse, né? E ela acaba querendo sempre libras, mas a gente tem que insistir e perguntar, porque elas esquecem o nome, né? Então, se eu mostro
E dependendo do indivíduo, ele acaba esquecendo. Então, a alfabetização em português demora, o aprendizado demora. Libras é rápido, é muito rápido. Eles evoluem muito rápido, mas eu sempre peço licença para a família, para que eles possam inserir também dentro de casa alguns nomes também, alguns objetos, para que eles possam ter esse contato, né? Então, às vezes, a família faz, né? E realmente acontece, mas tem família que não faz. E aí a criança demora, esquece, então só é bom em Libras. Então, tudo depende muito, né? Depende de cada indivíduo, né? Depende de tudo, né? Ótimo. Que a Mônica falou. Ótimo. Primeiro, quando a criança surda chega na escola, chega sem língua, isso já chega com 6 anos, com 12 anos, sem língua. O que é isso, uma criança sem língua? O que eu ia falar? Sem conhecimento de nada. Né? Tem a vivência de nada, sim, não é nada. Mas o conhecimento mínimo, ele sabe os sinais que foram inventados pela família para ter aquela comunicação do dia a dia que precisa. Né? Então, o que acontece? Chega a criança dentro da escola, a primeira coisa que ele vai aprender, isso que a Mônica falou, é a imagem e é o sinal. Então, a gente massifica língua de sinais para eles terem um boom, assim, de, nossa, isso tudo tem sinal, como se assim, isso tudo tem nome. Aí começa a história da língua de sinais na vida desses surdos, para ter essa alfabetização no português. Para ter o português, para né? ter pelo menos algumas palavras no português. Então, assim, a gente pode falar que, até por conta também de dados que nós temos, 70% dos surdos brasileiros não têm português por conta de tudo isso que elas estão explicando. Né? Muitos chegam sem língua, outros têm dificuldade na aprendizagem, na alfabetização. Então, é muito errôneo a gente chegar, às vezes, mediante a um surdo, pegar um papel e uma caneta, escrever e achar que está tudo resolvido. Nem sempre é assim. Então, a importância de todos nós termos Libras é justamente por conta dessa questão do contato com a língua, que, na realidade, o indivíduo surdo não teve, porque, desde o útero, a criança que é ouvinte, ela tem o contato com o português. Ela escuta a voz da mãe, ela escuta a voz do pai, ela nasce já tendo esse contato com a questão auditiva. E se essa criança surda nasce em um ambiente em que a familiar não tem a língua de sinais, ele não tem esse contato também visual com a língua. Então, ele não tem um contato visual com a língua, ele não tem um contato auditivo porque ele é surdo, então ele não tem a língua, como a Márcia acabou de explicar, a professora Márcia acabou de explicar. Então, ele chega às vezes com 6 anos dentro da escola, sem a língua portuguesa, sem a língua brasileira de sinais. Então, é bem mais demorado para que esse indivíduo consiga adquirir uma língua. Por isso, cuidado ao oferecer a língua escrita, um texto para um surdo, né? Porque nem sempre esse texto vai ter... Pode até envergonhar, né? O surdo que vê o texto e ficar com vergonha, né, Mônica? Ou então Às pedir vezes, assim, escreve aqui o que você quer dizer, né? Não estou te entendendo a língua de sinais, não estou te entendendo, escreve aqui. Aí pega um papel para o surdo escrever. Tem surdos que não escrevem, porque não é alfabetizado. Então, é língua de sinais mesmo, que é o normal. Não necessariamente ele tem que, ao meu ver, escrever. Precisa, porque é o mundo de ouvinte e tudo mais, a questão aí, né? Mas, para mim, já está resolvido língua de sinais, que é a língua deles, entendeu? Não tem que ficar obrigando, eu acho que não tem que ficar obrigando, por que obrigar? Eu não sei o que é isso que os ouvintes acham, que o surdo tem que falar. Eu não entendo isso, né? A outra questão, desculpa, Lu, a questão que me incomoda é assim, vamos acabar com as escolas especiais. Aí fecharam uma porção de escolas de surdo no Brasil. Caramba, eu não posso ter a opção de escolher a escola que eu quero para o meu filho? Eu não quero que o meu filho seja incluso numa escola regular. Eu não quero. Aí eu vou ser obrigada a tirar meu filho da escola de surdos, porque o MEC resolveu fechar todas as escolas para começar uma inclusão. Perfeito. O ouvinte não tem essa escolha, não tem várias escolas, aí a mãe, na educação infantil, vai lá, escolhe. Vai uma porção de, pelo menos umas 5 escolas para conhecer se é aquela escola que eu quero, a metodologia, aí vai 1, 2, 3, aí escolhe, aí senta com a família, escolhe essa escola é boa para o meu filho. E eu não posso ter essa opção.
Eu não entendo isso. Eu tenho a mesma opinião que você. Existe uma ramificação, né? Existe um grupo de pessoas que acreditam que tem que existir a inclusão de fato e que fechem todas as escolas de educação especial e para que aconteça a questão da inclusão. A minha opinião como pessoa, como indivíduo, eu acredito que a gente tem que aceitar as pessoas como elas são, mas antes de mais nada é saber o que elas querem. Por quê? A gente fala tanto sobre diversidade, a gente fala tanto sobre essa questão de respeito ao próximo, mas chega na hora, é imposto pelo governo que se feche escolas de educação especial. Nem a família tem o direito de escolha e nem o indivíduo, dependendo de como for, tiver uma opinião formada, tem a opção de escolher se ele quer estudar numa escola de educação especial, se ele se sente mais à vontade no meio de surdos, no meio de pessoas que tenham a mesma dificuldade, a mesma deficiência, e ele vai ser jogado numa escola onde ele já vai ter ali a resistência. Então, eu também tenho a mesma opinião. E também tem uma coisa também que eu queria focar, que eu deixo vocês bem à vontade, vou falar da minha opinião, né? Porque hoje, gente, eu não sou só apresentadora, a gente está numa roda de conversa. E eu quero deixar bem clara a minha opinião, que eu gostaria também de perguntar a vocês, que assim, eu acredito que a gente, até não só no município, mas em outros locais que tem uma escola de educação especial focada na educação de surdos, a gente precisa ter pessoas que tenham formação para isso. Então, a gente vai dentro de uma secretaria de educação, eu vou deixar o meu recado, eu posso falar isso para o secretário, né, uma opinião. A gente vai dentro de uma secretaria de educação, a gente precisa ter um núcleo ali dentro, com um indivíduo que tem entendimento de educação de surdos. Se a gente tem uma escola de educação de surdos, a gente precisa ter uma pessoa ali dentro da Secretaria de Educação que entenda de educação de surdos para resolver quem serão os supervisores, quem serão os coordenadores e como que vai ser orientada essa educação. Até porque é uma educação desconhecida por muitos. A gente está falando de algo específico. Mas o ensino de educação especial no ensino médio não é mais obrigação da prefeitura, é obrigação do ensino médio. Desde o momento em que o município pegou para si essa responsabilidade, é sim obrigação do município. Eu não estou falando só de Cabo Frio, mas posso mandar esse recado para Cabo Frio também. A gente precisa ter uma atenção com relação a isso. Existem profissionais que são competentes e que precisam estar dentro desse núcleo, porque pelo que eu sei, a gente tem, vou falar da Secretaria de Cabo Frio, a gente tem dentro da Secretaria de Educação de Cabo Frio o núcleo de educação especial, mas dentro desse núcleo de educação especial, existe uma pessoa cuidando da educação de surdos? É uma pergunta que eu deixo. E gostaria de ser respondida. Se a gente não tiver, eu tenho uma sugestão, e aí depois a gente conversa. Então, entendeu? Aceita? Concorda? Então, fala um pouquinho. Então, essa questão da inclusão é muito ruim, né? Dentro da minha... É muito difícil ter a língua portuguesa, né? Então, assim, os ouvintes, dentro de uma idade nova, de 3º, 4º ano, assim, que tem contato com surdos, né? Que mais ou menos 17 anos, 16 anos, também estão no 3º ano, e é diferente a idade, é diferente a maturidade, né? Então, é igual a escolaridade, a escolaridade é igual, só que a maturidade é diferente. Essa questão quando a criança entra na escola. Tem criança que... A gente tem crianças desde a educação infantil na escola Arlete Rosa Castanho, então segue a série, né, direitinho. Mas aí chega aquela criança que vem da escola de regular, né? Que aí a família está assim, não, meu filho não aprende nada, e é surdo, né? E vai para a mesma série, com 14 anos. Complicado. É complicado. Não tem uma maturidade, não tem uma questão focada para isso. Gente, é muito complicado. Você pega um surdo e aí você insere ele dentro de uma escola regular. O surdo às vezes tem 15 anos, vou dar um exemplo. As outras crianças também têm 15 anos, mas as outras crianças são muito mais evoluídas com uma questão de língua do que aquele indivíduo. E aí, como é que faz? Olha, para dar um exemplo assim básico, um exemplo, Mônica. A escola, eu acho que a Arlete tem, 36 ou 37 anos.
né, de criação fundado, né? Você sabe que dentro da rede municipal, com os 90 e poucas escolas, quando eu falo assim, não, eu trabalho na Arlete Rosa Castanho, eu falo assim, que escola? Que escola é essa? Eu falei, não, escola Arlete Rosa, escola de surdo. Eu falei assim, aqui em Cabo Frio existe isso? Eu falei assim, existe. Aí eu falo, a idade, é uma escola só para surdo, né, aí eu conto toda a história. Eu falei assim, mas aonde? Que bairro? Eu falei assim, na Vila Nova, é no centro da cidade, né? E não se sabe que a escola existe. É a falta de informação que a Mônica está falando, falta informação, né? Então, toda essa questão de informação para que a pessoa possa realmente ter uma ideia, né? E às vezes é só a primeira vez, né? É a primeira vez que a escola para anunciar, a escola de surdo existe, né? Precisa. São muitas faltas de informações. Muitas faltas de informação. A informação. Eu, mesmo aqui em Cabo Frio, meu filho nasceu em Cabo Frio, ele nasceu surdo. E assim, eu só fui ter conhecimento do INES, que é um instituto aqui do lado do Rio de Janeiro, né? É próximo, né? Perto. Né? A gente não é tão assim do interior, né? 2 horas de carro, né? E eu não tinha conhecimento, né? A gente não tem conhecimento porque não é do nosso interesse também, né? A partir do momento que tem interesse, né? Aí a escola vai ter uma visibilidade. Eu acho que é isso, entendeu? Visibilidade, né? A escola não tem isso, né? Eu acho que falta muito também, como a gente falou desde o início, a aceitação da língua, a aceitação dos indivíduos como eles são. Parar de achar bonitinho, parar com esse assistencialismo de tadinho. Não, são pessoas normais, sabe? Eu sempre brinco com a Mônica e assim, ela sempre brinca comigo também. Nós somos normais, sabe? Só que a gente tem a língua de sinais. E assim, para mim é um momento muito importante que a gente tenha, né, essa nossa conversa. É um tempo muito importante da gente também informar. O Brasil todo agora está tendo contato com sinais, porque parece que a esposa do Bolsonaro agora está tendo esse cuidado, né, de colocar, de sempre ter a preocupação de ter um intérprete perto, né, e ter a visibilidade, poder ver, porque às vezes tem aquele quadradinho ali pequenininho, sabe, que o surdo não vê nada. Então, agora a gente precisa ter... Ela até fala, eu sempre reclamo muito com relação a essa questão, eu não consigo ver nada. Então, assim, eu ignoro, ela nem olha, porque não tem como ver. Preciso falar de uma Explica por quê, para as pessoas ouvintes entenderem, explica. Eu sempre reclamo, né? Sempre falo. Pequenininho demais, aquela ali. Aí fala assim, mas tem legenda. Tem legenda, legenda. Legal, bacana, bonito, né? Às vezes é pequena também e às vezes o surdo também não sabe ler, né? Não sabe ler, então tem que ter... Então, é uma questão de preconceito. Eu preciso falar de uma experiência com relação a isso. Eu acho que muitos surdos têm um problema que tem hoje também por família. Porque você foi uma pessoa Márcia, que assumiu o teu filho, aceitou numa boa. Eu e a minha filha, nós tivemos uma experiência no Rio, e nós somos evangélicos, fomos fazer um evangelismo e fazer uma pesquisa da quantidade de surdos da cidade. E nisso, nós encontramos 99 famílias, ou seja, 99 surdos que a família escondia. Escondia literalmente, que os filhos não sabiam. Esconde, né? Ainda tem isso, ainda né? Esconde. Até hoje. Até hoje isso acontece. E aí, eu com a minha filha, a gente conversando, explicando para a mãe e para o pai, né, que se eles quisessem, nós começaríamos a alfabetizar o filho para eles terem comunicação dentro de casa, alfabetizar ele. Sabe qual foi a resposta? Essa foi a pior experiência que eu tive. Do jeito que tá bom. Se eles ficarem nervosos pela falta de comunicação, a gente dá um comprimido, eles dormem e quando ele acordar, eles acordam calmo. Nós ouvimos, minha filha chorava, sabe, de maneira copiosa, assim, minha filha ficou desesperada em ouvir aquilo. Falou, pai, como pode isso? Mamãe falar que ama o filho, o pai falar que ama o filho e falar isso. Sabe, essa foi a experiência pior para mim. Eu falo isso hoje, eu me emociono, porque foi muito forte para a gente. Nós chegamos em casa, olhávamos para o outro e só chorávamos. Como é que pode uma mãe e um pai falar que ama o filho fazendo isso? Eles não se interessavam em aprender Libras, não queriam que os filhos se comunicassem. E quando apareceram pessoas que queriam ajudá-los, eles não queriam. Como isso? Sabe, então, eu acho que
essas leis também precisam mudar com relação a isso. Vamos saber das famílias, se o filho tem uma deficiência, olha só, por quê? Eu vou falar depois da outra parte. O Bolsa Família, os pais recebiam, tá? E muitos filhos não sabem que eles recebem. E aí, conversando com a minha filha, nós chegamos a essa conclusão, que se tem um filho surdo, ele quer o Bolsa Família, ele precisa aprender Libras para se comunicar com o filho, fazer com que o filho aprenda para ter uma comunicação. Aí ele vai, porque esse Bolsa Família é para ser para o filho, né? Então, nós tivemos essa decepção, foi a pior experiência que nós tivemos. Foi uma grande covardia que nós vimos e isso acontece ainda, né? Como você está falando, ainda acontece. Vergonha, né? Do próprio filho. Às vezes a vergonha de sinalizar na rua, né? A família tem essa vergonha, né? Verdade. É assim, tem que ter orgulho, né? Tem que ter orgulho, ser Y ou Z, tem que ter orgulho do filho de qualquer maneira, né? A minha filha mais velha, que fez 18 anos ontem, né? E estava eu e a Thaís e a minha filha no shopping, e eu conversando em Libras, a minha filha fala pouquinho, né? Ela estuda, mas fala pouquinho. E aí, conversando, ela encontrou uma amiga, não, essa aqui é minha irmã. A minha irmã é surda, você fala que meu pai não tem. Ela é surda? Tipo assim, como isso, sabe? Uma coisa que ficou abismada. Sim, minha irmã é surda, mas é igual a mim. Quer ver uma coisa? Você vai falar, meu pai vai interpretar, ela vai entender. Faz uma pergunta, você vê. Ela fez uma pergunta, a Thaís respondeu, só que a Thaís oraliza um pouco, a Thaís respondeu para ela em português. Ela fala, o surdo pode falar também, mas a questão, a primeira língua é Libras. Então, ela tem que se falar em Libras. Respeito e orgulho disso, entendeu? Eu me orgulho da minha filha. Nós nos orgulhamos disso, isso é importante. Foi uma experiência doída, mas a gente vê que é a realidade. Então, a gente tem, nós temos esse contato, a gente precisa tentar acabar com isso. Como acabou isso? Mostrar, ter atitude, fazer acontecer. Nós irmos até essas pessoas e mostrar para a família que não precisa ter vergonha do teu filho surdo. Independente que ele seja surdo, se orgulhe que seu filho surdo é uma pessoa normal, é uma pessoa, ser humano igual a você. Eu acho que é por aí. Isso aí, tá certíssimo. A Mônica quer falar. Esqueci. Tanta coisa Desculpa. da família ter vergonha, é isso? Sim, então, por que a família tem vergonha? Porque às vezes a comunicação, né, realmente o surdo é nervoso. Esse surdo fica muito nervoso, né? Pelo fato de não ter comunicação. Então, grita, né? E aí acham que o surdo é maluco, doente. Mas não, é normal. E acabam escondendo, né? Aquele indivíduo porque acham que ele é doido, porque ele é maluco, dão remédio para que ele fique em silêncio, para que ele não fique mais gritando. Então, assim, realmente, eu entende, Luciana? Então, antes, quando eu era criança, eu gritava também. E aí as pessoas falavam para eu olhavam para mim e mandavam eu ficar quieta, faziam shh pra mim. Meu pai me batia direto, mandava, para de gritar, isso é feio, fica quieta, shh, fica quieta. Mas é normal, gente, é normal gritar, né? Eu não ouvia. E aí sempre era recriminada, né? Minha família, então, morria de vergonha porque eu gritava, né? Então, o surdo sofre. O surdo sofre e ainda precisa ficar calado, né? Tem que colar a língua, né? A gente está explicando que o surdo às vezes grita porque é surdo. Então, hoje a gente estava trabalhando e eu estava gritando e... que a Letícia grita lá. A Letícia, uma aluna, estava gritando, mas eu já estou acostumada, eu já estou super acostumada. Até a Mônica estava me instruindo. Por quê, Jefferson? Porque dentro de casa, ela tem que gritar com a mãe, com o pai. Vai chamar a atenção, para que eles olhem para ela. Entendeu? E aí, automaticamente, dentro da escola, ela quer... Ela quer falar e ela explica que na escola por causa do diretor, né? Mas escutei por que está gritando? Eu pergunto. Então, a gente... Então, normal, é igual, verdade. Acaba sendo normal. Verdade. Ai, gente, o nosso tempo acabou. Viu? Foi rápido já. Ela tava nervosa. E você falou, não, é 1 hora de programa. Nossa! Eu quero mais, quero um papo, quero, né? Também quero. Então, falta a questão da prefeitura, né? Quer falar um pouquinho? Quer falar um pouquinho? Então, essa questão da prefeitura, da lei, né? De divulgar, né? Na questão das escolas, a Libra... como disciplina. Como disciplina. Então, essa questão da obrigação do português, da matemática, geografia, também teve essa obrigação também, né?
Mas agora surgiu... Um lugar outro só não. Se já é lei, não. Agora, a Câmara fez, né, o responsável é Luiz Geraldo, o sinal dele é esse. E agora é prefeito. O prefeito que vai aceitar ou não aceita. Então, a gente está na luta, agora a gente precisa ficar na luta, explicar. Eu fiz esse programa hoje com esse tema porque eu achei importante a gente tentar esclarecer alguns pontos, né? Explicar como que o surdo, como que é a vida do surdo, a experiência do surdo, o como que é importante ter a Libras, né? Dentro da sociedade também, para que as pessoas possam ter essa vivência, essa experiência desde pequenos, até para poder ter a fluência, porque se não tiver a Libras dentro da escola, com certeza, tenho certeza que ela não tem esse contato, porque a família é ouvinte, sempre, na maioria das vezes. Então, é importante que a gente tenha essa atenção e eu não quis focar só na lei, porque eu acho importante esse momento que a gente está tendo, para conversar e explicar um pouquinho a experiência de cada um. Porque a cultura do surdo é sempre... É sempre um pouquinho desvalorizada, ela não tem... Então, parece que essas questões de lei, essas questões de decretos, essa questão de... Parece que é só colocado dentro da gaveta e esquecida, né? Esconde, guarda, esquece, já. Então, parece que nunca tem essa questão da lei nata, né? Então, assim, as pessoas nem sabem, né? O que é isso aqui, gente? Eu quero aprender. Fingido, ó, aprendi mais um sinal, fingido. Só faz fingido, tipo Vai assim, ter que pega a acabar o lei e programa, bota lá né? embaixo. E aí esquece. Eu não vi não. Desculpa, mas a gente Não lembro, precisa não. acabar. Acabou o nosso programa. Ai, deixa eu só dar um recado, só falar uma coisinha, rapidinho. ó. Arlete Rosa Castanha, na rua Mário Quintanilha, 299, Vila Nova. É uma escola de surdos, especialmente para surdos. Gente, eu quero agradecer a todos vocês. Ai, que lindo ter meus amigos surdos aqui e poder fazer as duas línguas, português e... Que chique, gente. Vamos aceitar, prefeito, aceita a lei pra gente poder incluir na escola, por favor, da cidade de Cabo Frio, ok? Ó, um beijo pra todos vocês. Quero fazer meus agradecimentos também. Eu vou fazer meus agradecimentos pra Babi Decor também. Vai aparecer a nossa imagem da Babi, que sempre traz decoração de festas. Você nem tá aparecendo, Jefferson. Relaxa aí, Jefferson. Infelizmente, mas eu quero agradecer a Babi Decor. Sempre tem a janelinha, né? Eu vou agradecer a Babi. É porque sumiu, ela tá perguntando por quê. A Babi Decor, que sempre tá trazendo decoração em festas pra gente. A Ligiane Salgados também, que sempre tá trazendo salgadinhos pra gente. Quero fazer o agradecimento. A João Maria maravilhosamente deliciosos as confeitarias, os bolos delas, maravilhosos. Quero agradecer também, que está sempre ajudando no nosso programa. E também quero agradecer ao Táxi Cabo Frio. Se você quer passear em Cabo Frio e quer desconto, é só ligar e baixar o aplicativo do Táxi Cabo Frio, tá ok? Um beijo, foca em todo mundo, abre para todo mundo. Abre pra todo mundo mandar beijo, Arthur. Arthur não, desculpa, Heitor. Gente, tchau. Beijos, são muitas mãos. E é isso, até o próximo programa. Tchau. Se inclua nesse nosso mundo e venha descobrir nosso valor. Se me chamam de deficiente, se engano, pois deficiente eu sou.